Graça e paz. Nesta série sobre depressão, essa é a sessão número 6 e nós vamos falar sobre a cura através da palavra de Deus. Primeiramente, eu quero ler Provérbios, capítulo 4, versículo 20 ao 22, que diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guardas no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Glória a Deus. Vamos ler também o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63. Diz assim: As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Glória a Deus. Bom, a palavra de Deus, ela tem um poder criador. Conforme vemos no capítulo 1 de Gênesis, o versículo mencionado de Provérbios aí nos garante que a palavra dele age como medicamento, proporcionando vida, cura e saúde para todo o nosso corpo. Atentar para as palavras dele significa esconder a palavra no coração e retirar tudo que se opor a ela. Então, inclinar os ouvidos às razões do nosso Pai significa meditar, ouvir e guardar no coração, aceitá-las e praticá-las. Assim haverá uma renovação na mente, pois fé será gerada, conforme Romanos 10, 17, e então poderá experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fortalezas na mente serão destruídas e haverá manifestação de cura e libertação. Aleluia! Não deixar a palavra apartar dos olhos é ter um olhar fixo para ela. É não dar importância a qualquer situação que quiser desviar seu olhar da verdade. É não olhar para a enfermidade ou para a circunstância, mas para a palavra. Só acharemos a palavra quando dermos ouvido a ela. Esse versículo em Provérbios diz exatamente como encontrar o remédio infalível para qualquer problema que você encontrar na vida. Ele diz como você poderá ter vida e saúde. Isso é o que as pessoas estão buscando, vida abundante, que inclui cura e saúde. Todas as bênçãos de Deus encontram-se em sua palavra, pois ela é um remédio infalível. Deus quer que compreendamos a vida e o poder que existe em sua palavra. Quando ele fez o mundo, ele criou a terra, o céu e a grande extensão do universo com palavra. Então, a palavra de Deus tem um poder criador, pois as suas palavras são espírito e vida, João 6,63. Então, logo, a palavra de Deus, ela é um remédio infalível para qualquer situação ou circunstância que possa surgir em seu caminho, incluindo enfermidades e doenças. Então, como você pode perceber, a palavra é um medicamento de Deus para o seu corpo. Em Provérbios 4, 22 diz que as palavras de Deus são vida para os que acham, saúde para o corpo. Então isso significa que elas estão repletas de vida, de saúde, de cura. Elas agem como um medicamento. Repita assim: as palavras de Deus são palavras de vida e de saúde para o meu corpo, para a minha mente, para todo o meu organismo. Isso significa que a depressão orgânica, química, ela poderá ser exterminada do seu corpo através da palavra de Deus, enxertada em seu coração. Veja que Provérbios 4:20 diz: atenta para as minhas palavras. Isso quer dizer dar atenção total e exclusiva à palavra de Deus. Ou seja, colocar a palavra de Deus em seu coração e expulsar dele tudo aquilo que o joga contra a palavra. Então, retire do seu coração todas as distrações que o roubam, impedindo de dar atenção integral à palavra. Talvez você tenha que se afastar um pouco da televisão, talvez você tenha que se afastar um pouco das redes sociais, talvez você tenha que se afastar um pouco de algumas outras práticas. Coloque a palavra em primeiro lugar. Entre em contato com as Escrituras. Uma razão pela qual as pessoas fracassam em receber vida e saúde de Deus é não acharem a palavra de Deus, não atentarem para ela. No entanto, esses versículos dizem que se você atentar à palavra de Deus ou colocá-la em primeiro lugar, verdadeiramente encontrará vida e saúde. A última parte do Provérbios 4:20 diz: as minhas razões inclinam o teu ouvido.
Isso significa fazer a palavra de Deus entrar pelas portas do seu ouvido, abri-lo para as razões de Deus e engolir suas palavras pelo ato de ouvir. Então, seja como for, o fato de Deus dizer para você inclinar seu ouvido às suas razões significa mais do que apenas ouvir a palavra uma ou duas vezes. Isso é um ato contínuo. Você deve estar continuamente ouvindo a sua palavra. Mantenha seus ouvidos ouvindo a palavra, para se cumprir Romanos 10:17. Fé vai chegar. Se você estiver prestando atenção à palavra de Deus e abrindo seus ouvidos para as suas razões, você estará fechando-os para todas as outras razões que poderiam tentar roubar a palavra de você, tais como o medo, a dúvida, a incredulidade, a mágoa, a dor, a autopiedade, os fracassos, desânimos. É importante que aquilo que você ouve, conforme está em Provérbios 4:20, você entenda que diz exatamente o que você está ouvindo. O que você deve escutar se quiser vida e saúde? As minhas razões, inclina o teu ouvido. Então, também é importante o que você vê, aquilo em que você fixa seus olhos, pois a Bíblia diz: não as deixe apartar dos teus olhos, não deixe a palavra dele. Então, logo se espera tanto que você olhe para a palavra de Deus, como você a escute. Isso é, mantenha sua visão fixa na palavra de Deus, mantenha seus olhos fixos em Jesus e na palavra de Deus. Não olhe para as circunstâncias, olhe para a palavra. Note, porém, que as palavras de Deus são vida somente para os que as acham. Então, são vida para os que as entendem. Algumas pessoas nunca as acham porque nunca inclinam seus ouvidos a elas. Não tenta compreender, não tenta extrair as verdades que estão nela. Outras nunca as acham porque não busca, tampouco a coloca em primeiro lugar. Então não deixa a palavra de Deus se apartar dos teus olhos. Por quê? Porque resultados excepcionais acontecerão com o efeito da palavra continuamente diante dos teus olhos. Porque essa palavra produz resultados. A palavra de Deus, ela é medicamento. Um remédio infalível para qualquer coisa que o aflige, incluindo tudo o que pertence à sua vida. A palavra de Deus, ela é um remédio para tudo o que precisa ser mudado em sua vida. Nós tomamos o medicamento de Deus ao fazer o que diz em Provérbios 4:20 e 21. Primeiro, atente para a palavra de Deus. Segundo, incline seus ouvidos para ela. Terceiro, não a deixe te apartar-se dos seus olhos. E quarto, guarde-a no meio do teu coração. Todas essas instruções requerem uma ação contínua. Não é algo que você faz de vez em quando. Na prática, suponha que você tenha sofrido com uma doença no ano passado e seu médico tenha prescrito certo tipo de medicamento para você tomar. Então, suponha que você adoeceu novamente neste ano da mesma doença e o médico prescreveu o mesmo tipo de medicamento para você. Você não vai dizer para o médico: ah, não, doutor, eu não posso tomar esse medicamento porque eu já tomei ele ano passado. A dose do medicamento que você tomou quando precisou no ano passado não vai lhe causar melhora se você precisar dele novamente este ano. Se você estiver precisando de um medicamento, você vai ter que tomá-lo outra vez para que ele possa auxiliá-lo. Então, o mesmo acontece com a palavra de Deus. Talvez seja uma palavra que você já conhece, seja uma palavra que já está em você, mas que você ainda não a colocou em prática, ou você colocou em prática o ano passado e deixou de lado. Então, você precisa o quê? De uma ação contínua. Se você ainda está necessitando de algo através da palavra, você precisa ter novamente o contato com a mesma palavra. Você precisa continuar tomando o medicamento de Deus para que ele te beneficie. Você inclina seus ouvidos e Deus realiza a cura e a restauração. A parte da medicação é com remédio. Então, a parte da restauração e da cura deixa com Deus. A Bíblia diz que a fé é a vitória. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5,4. No entanto, a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, não por tê-la ouvido. Romanos 10:17. Logo quando você permanece ouvindo a palavra de Deus e se apodera dela, a fé chega e com ela a vitória chega. Você tem um papel a desempenhar para receber as bênçãos de Deus, incluindo a cura. Disse Jesus: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Apocalipse 3:20. Jesus é o verbo encarnado.
Ele é a verdade. Ele é a palavra. Você é livre para fazer suas escolhas, abrir o coração para a verdade entrar e ficar farta ou rejeitar o pão da vida. Este é o significado de aceitar Jesus, é aceitar a palavra dele e se transformar pela renovação da sua mente. Em Deuteronômio 30:19 diz assim: os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e tua semente. Então, somos nós quem fazemos as nossas próprias escolhas. Por quê? Por uma simples razão. O seu corpo é a morada na qual você, seu espírito, vive. Você é a única com autoridade sobre essa morada. Seu próprio corpo. Você faz o que você bem entender com ele. Então, cabe a você deixar a palavra de Deus entrar em seu coração com sua saúde, sua cura, ou abrigar os pensamentos e sintomas malignos com suas doenças e enfermidades. Você tem a escolha do que fará com a palavra de Deus. Você atentará a ela? Você inclinará seus ouvidos a ela? Você vai mantê-la diante dos seus olhos e no meio do teu coração? Se você fizer, a palavra de Deus se transformará em cura, saúde e vida para você. É o que a palavra diz. E o que a palavra diz sobre curar? Deus providenciou nossa cura através das feridas de Jesus na cruz do Calvário. Mateus 8,17 diz, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Em 1 de Pedro 2,24 diz, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fostes sarados. Então é isso que a palavra diz. Já fomos sarados pelas feridas de Jesus. Em 1 de Pedro diz, e pelas suas feridas fostes sarados. Então, é um fato consumado na mente de Deus. E deve ser na nossa também. As pessoas que não acreditam que curar é da vontade de Deus, elas possuem uma imagem distorcida do caráter e da natureza de Deus. E a única maneira de alterar isso é entrando pela palavra, o remédio infalível. Então elas devem inclinar seus ouvidos à palavra de Deus para que possam enxergar o Pai Celestial como ele realmente é. Se escutarem o que diz a palavra, terão a imagem perfeita de Deus no coração e na mente e seu ponto de vista espiritual vai mudar e não será mais distorcido. Então se lembre apenas do que a palavra de Deus, que é um remédio infalível para todo o seu corpo, diz. Se Deus deu-lhe sua palavra como remédio para enfermidades e doenças, por que ele iria querer que você continuasse doente? Então, se atente para o que diz as Escrituras, não para o que você tem ouvido pessoas dizerem. Vá você, confira você. Em João 14:10, vemos que Jesus curou o leproso. Havia dúvidas no leproso. Ao dizer, se quiser, ele disse isso para Jesus curá-lo. Jesus imediatamente trabalhou a fé dele, respondendo, eu quero. E declarou a cura dele, ordenando ser limpo. Então, leia os 4 evangelhos. Você vai verificar que Jesus sempre curou a todos que creram na cura. Como o centurião de Cafarnaum, nós vimos que também não foi diferente. Por ele crer na autoridade da palavra de Jesus, ele recebeu cura para o seu criado. O que Jesus disse ao centurião sobre a cura do seu criado? Ele disse, eu lhe darei saúde. Então, por causa da grande fé do centurião, Jesus pôde lhe dizer, vai, e como creste seja feito. Aleluia! E o criado do centurião foi curado na mesma hora, glória a Deus. Então, quando você alimenta seu espírito com a palavra de Deus, lendo tudo o que diz a respeito de cura, você estará estabelecendo saúde e cura para seu corpo. Em todas as situações e circunstâncias da vida, pergunte para você mesmo, o que diz a palavra de Deus? Então alimente sua fé lendo aqueles trechos. Quando sua fé estiver estabelecida em relação à cura, resultados vão começar a se manifestar. É isso que a palavra diz, que cura é seu direito legal, pois a nova aliança é um documento legal, selado pelo sangue de Jesus. Hebreus 8:6, capítulo também 12:24, 13:20. A nova aliança lhe garante tudo o que Jesus lhe assegurou na cruz, incluindo cura divina. Mateus 8:17, 1 de Pedro 2:24.
Legalmente, Jesus sofreu na cruz como seu substituto para que você pudesse ser livre das enfermidades e doenças que tentassem atacar o seu corpo hoje. Então, por essa razão, você possui um direito legal à cura divina através de um melhor conceito firmado pelo sangue de Jesus. Hebreus 8,6. Glória a Deus. Jesus comprou nossa cura, assim como providenciou a remissão de nossos pecados. Então, logo, nós também temos um direito remido à cura divina. Todo filho de Deus nascido de novo tem direito a receber cura, com base no trabalho do Redentor Jesus Cristo. Aleluia! Desde que Jesus levou nossas doenças e enfermidades, não precisamos mais levá-las. Não continue a levar o que Jesus já levou para você na cruz do Calvário. Veja também que se alimentar do que a palavra de Deus diz sobre cura é como comer um alimento na prática. Jesus diz em Mateus 4,4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O pão, ele toma exatamente o lugar da comida. Então, logo a palavra de Deus sobre cura é o seu pão. Talvez seu espírito esteja fraco, necessitado de pão. Então, se alimente, fortaleça seu espírito assim como você fortalece o seu corpo. Alimente seu espírito como você alimenta seu corpo. Dê remédio ao seu espírito como você dá remédio ao seu corpo. E você vai encontrar saúde para o seu corpo. Amém. Graça e paz. Nesta série sobre